redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. As pessoas que se fazem presentes no plenário e meus pares, muito obrigado pelas presenças. Consulto o primeiro secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, Solidariedade, acerca da existência de quórum. Presidente, está presente o vereador Renato, vereador Janair, vereadora Camila Borges, vereador Ivanei, vereadora Neuza, vereador Rosemar, vereador Samuel, vereador Wando e vereador Rodrigo Belém. Quórum suficiente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, PDT, que os vereadores assinaram o livro de presença. E dessa forma, havendo o número regimental, declaro aberta, sob a proteção de Deus, a 23ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, do ano de 2023. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Ao término, solicito a vereadora Neuza Jacinto Diniz Avante a fazer a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, sexta-feira, 23 de junho de 2023. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Filipenses de 1 a 6. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Declaro iniciado o expediente. Solicito ao segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, PDT, para fazer a leitura da ata da 22ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Ata da 22ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h17 do dia 13 de junho de 2023, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 22ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura, presidida pelo senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém. Avante. Para dar início aos trabalhos legislativos desta casa, o senhor vice-presidente desejou o seu bom dia a todos, momento em que se agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. O senhor vice-presidente, Rodrigo Belém, cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pais. Após consultar ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, Solidariedade, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do regimento interno, o senhor vereador e vice-presidente informou que o senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberto sob a proteção de Deus a 22ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor vereador vice-presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo ao vereador Vanei Pereira da Silva, Solidariedade, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vereador vice-presidente, nos termos do artigo 78 do regimento interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao senhor segundo secretário, vereador Samuel Alberto, a leitura da ata da 21ª sessão ordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do regimento interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente foi igualmente lido pelo senhor primeiro secretário da mesa, vereador Wando Alves Farinha, a ata da terceira sessão extraordinária do terceiro ano da 16ª legislatura do ano de 2023, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do regimento interno, sendo assinada pelos novos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do regimento interno, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, convidou o senhor subsecretário, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a esta ata.
Ao termo da leitura das matérias constantes na pauta desse 13º dia do mês de junho de 2023, o senhor vereador vice-presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o vereador Renato Farias Ribeiro, PRTB, o vereador Ivanei Pereira da Silva, Solidariedade, o vereador Neuza Jacinto Diniz, Avante, o vereador Camila Cristiano Borges, Avante, senhor segundo secretário, vereador Samuel Alberto, em réplica, o vereador Camila Borges, em réplica, o vereador Ivanei Pereira, o senhor primeiro secretário da mesa, o vereador Vando Alves Farinha, em tréplica, o vereador Ivanei Pereira, em tréplica, a vereadora Neuza Diniz. E encerrando os pronunciamentos, senhor vereador vice-presidente Rodrigo Belém. Não havendo mais nenhum orador inscrito, senhor vice-presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do requerimento indicação número 021/2023, de autoria do senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, o qual indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício com cópia do requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito José Aparecido Alves Diniz, solicitando a ilustríssima secretária municipal de Educação e Cultura, Divina Ferreira Batista do Nascimento, sugerindo-lhes, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, seja avaliada a possibilidade de, havendo recursos financeiros disponíveis, de administração de curso de capacitação de nossos professores da rede pública municipal em língua brasileira de sinais, Libras. Após concluída a leitura, o senhor vice-presidente Rodrigo Belém, na condição de subscritor do requerimento, defendeu a proposta e, após seu discurso, manifestaram-se o vereador Ivanei Pereira da Silva, vereadora Neuza Diniz, vereadora Camila Borges, senhor primeiro secretário, vereador Vando da Saúde, senhor segundo secretário, vereador Samuel Alberto, em réplica, senhor primeiro secretário da mesa, vereador Vando da Saúde, e encerrando os discursos, vereador Rosemar José da Silva, MDB. Encerradas as manifestações, o senhor vereador vice-presidente submeteu o requerimento de indicação 021/2023 à deliberação do Supremo Plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo-se então à assessoria jurídica da Casa para as providências de vista. Ainda neste trabalhoso dia, o senhor vereador vice-presidente, após agradecer a presença do Major Eduardo Godoy, ex-oficial comandante da 3ª Companhia Independente do 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, concedeu o uso da palavra ao senhor segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura do requerimento de indicação 022/2023, de autoria da senhora vereadora Neuza Diniz, a qual indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ofício com cópia do requerimento ao capitão da PM, Wilton Márcio da Silva, digníssimo oficial comandante da 3ª Companhia Independente do 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, indicando-lhe nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno a premente necessidade de adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições, na disponibilização de guarnição policial militar para atuar os finais de semana no Lago Corumbá 4, desta urbe. Ao termo da leitura, a senhora vereadora Neuza Diniz, na condição de subscritora do requerimento de indicação, defendeu a proposta e, após seu discurso, manifestaram-se a vereadora Camila Borges, Ivanei Pereira, senhor primeiro secretário, vereador Vando da Saúde, vereador Rosemar José, senhor segundo secretário, Samuel Alberto, vereador Newton Nunes de Moraes, e encerrando as preleções sobre o tema, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém. Encerradas as manifestações, o senhor vereador vice-presidente submeteu o requerimento de indicação 022/2023 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo à assessoria jurídica da Casa para as providências de vista. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, o senhor vice-presidente convidou o senhor segundo secretário, vereador Samuel Alberto, para proceder com a leitura do ofício 034/2023, Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando aí a resposta ao ofício 41/2023, do ofício 107/2023, Gabinete do Prefeito, encaminhado no Poder Legislativo Local pela Lei Municipal 964, de 5 de maio de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. Do ofício número 125/2023, Gabinete do Prefeito, encaminhado ao Poder Legislativo Local, a Lei Municipal número 965, de 18 de maio de 2023, que altera dispositivos da Lei número 954, de 28 de dezembro de 2022, Planta de Valores Genéricos, PGB, do município de Ipajiana, Goiás, e da outras providências. E do ofício número 046/2023, SAAI, encaminhando a resposta ao ofício número 004/2023. Ao termo das leituras dos ofícios e demais documentos recebidos do protocolo da Câmara Municipal de Ipajiana, Goiás,
O senhor vice-presidente, após agradecimentos pelas respostas encaminhadas, concedeu uso da palavra aos vereadores para manifestarem sobre os ofícios recebidos. Uma oportunidade que discursou o senhor primeiro secretário da mesa, o vereador Wanda Saúde. Não havendo mais manifestações, o senhor vice-presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu os vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10 horas e 40 minutos, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Belém, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, Marcelo Pedro da Silva, assessor jurídico, sob supervisão e por delegação de Deus, ou por supervisão e por delegação do senhor primeiro secretário da mesa, vereador da Saúde, lavrei esta ata contendo 3 aulas digitadas que li e acharam conforme transitado das presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declara a ata aprovada. Procedidas as correções necessárias a atender aos reclamos, declara a ata aprovada. Solicito o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, Solidariedade, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Pauta da 23ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2023. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura do parecer jurídico e das comissões da primeira votação do projeto de lei número 14/2003, de autoria da vereadora Fernanda Moeira da Silva, progressista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos e eventos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos, de shows e ambientes assemelhados a adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Item 2. Leitura do projeto de lei número 15/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 954/2022, planta de valores genéricos, TVZ, do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Item 3. Leitura do projeto de lei número 16/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal, e da outras providências. Item 4. Leitura do projeto de lei número 17/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, e da outras providências. Item 5. Leitura do projeto de lei complementar número 05/2003, de autoria do Poder Executivo, que concede piso salarial e ocupantes dos cargos de enfermeiro e de técnico de enfermagem, de auxílio de enfermagem, e da outras providências. Concluída a leitura. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereadora Neuza. Bom dia, senhor presidente, caros colegas, servidores da casa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu faço aqui uma solicitação ao secretário de Meio Ambiente, Bruno Almada, para que possa estar olhando os IPs. Já tem alguns morrendo. Se não cuidar, agora com a seca, vamos perder o que fizemos. E eu tenho certeza que tanto nós, como a população de Abadiânia, quer ver essas avenidas todas floridas. Então peço que solicite ao secretário, eu tenho certeza que meu pedido será atendido. Vereadora, será elaborado o ofício e encaminhado à secretaria. Vereador Vando. Bom dia. Bom dia, novos vereadores, colegas de trabalho aqui nessa casa, os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Não, só quero aqui fazer um comentário relacionado ao nosso encontro ontem, né, com o deputado, a presença do deputado Daniel Agrobon, que esteve aqui com a gente, né, que nos ofereceu aqui, veio nos prestigiar com a sua presença e nos garantindo aí uma parceria aí para o futuro de Abadiânia, onde eu pude
né, conversar com ele, nós todos, né, reunidos, com a presença de autoridades, para que a Abadiânia seja ainda mais beneficiada aí com o apoio do deputado Daniel Agrobon, né, que por sinal um homem de uma índole muito grande, né, e aí fica o meu agradecimento pela presença não só dele, mas também dos vereadores que fizeram parte dessa reunião de ontem. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Ilvanei. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Capivari FM, os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, só lembrando aqui, recentemente tivemos um evento aí das escolas municipais com a quadrilha, né? E eu queria aqui nesse momento parabenizar a secretária da Educação, a Divina Nascimento, prefeito municipal, pelo belo evento que foi. Eu participei, não todos os dias, mas ficou muito bonito a quadrilha das escolas municipais. Parabenizar também as professoras, diretoras, que ali estavam empenhadas, né? As barraquinhas e os pais, as crianças, né? Foi uma festa junina muito bonita. Então, passando aqui só para dar os meus agradecimentos. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Para finalizar a palavra de hoje, não poderia deixar também, né, de explanar o meu agradecimento ao deputado federal Daniel Agrobon, que esteve aqui na Câmara Municipal, né, nos prestigiando, falando um pouco do seu mandato, né, junto ao Congresso Nacional, colocou o gabinete à disposição da população, dos vereadores e do Poder Executivo. Isso é de suma importância, né, somar mais valores para que a gente possa trazer mais melhorias para a nossa cidade. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Gostaria de solicitar a secretaria, a assessoria jurídica da Câmara Municipal para oficializar um ofício em forma de agradecimento ao deputado por ter nos visitado aqui, em nome de todos os vereadores que desejarem assinar um ofício junto comigo. Estive entrando em contato com a assessora que trabalha na parte técnica do cartório eleitoral aqui do Fórum Municipal, né? Ela disse que já foi comprado os equipamentos e nos próximos dias vão estar sendo montados novamente e funcionando o cartório eleitoral aqui no Fórum Municipal aqui de Abadiânia. Então a gente almeja que nos próximos dias esteja já fazendo títulos, atualizando, cadastrando, né? E a gente vai estar cobrando, né? Como sempre cobramos. Também gostaria de parabenizar o Poder Executivo, na pessoa do prefeito municipal Zé Diniz e também da secretária de Educação Divina Nascimento e a todos os diretores, coordenadores, professores e a todas as pessoas envolvidas nessas festividades de quadrilha, né, que teve aqui de festa junina na nossa cidade. Estive prestigiando, igual o colega vereador Ivanei falou. Foi lindo, maravilhoso. Isso é cultural, é da nossa região, da região Nordeste. Isso é de suma importância, a gente valorizar a cultura nossa, o lazer, o entretenimento, a diversão, né, para a nossa população. Então, fica aqui os meus parabéns. E gostaria de comunicar aos nobres colegas vereadores que no dia de ontem a gente recebeu um ofício oriundo da Triunfo Concebra sobre uma solicitação de serviço de tapa-buracos e recuperação asfáltica às margens da Avenida Eurípides Gontijo da Silva, na altura do quilômetro 61 da BR-060 GODF, nas proximidades do restaurante Oliveira, da lanchonete Betel e do restaurante Bom Sabor na cidade de Abadiânia. Eles disseram que nos próximos dias estarão executando o serviço de tapa-buraco e vai fazer de forma constante essas manutenções de forma que atenda o atendimento da nossa solicitação aqui. Então isso é de suma importância que eles nos dêem esse feedback mesmo, porque a gente está cobrando, a população cobra de nós temos que cobrar deles e eles têm que fazer esse serviço da melhor forma possível. Fui informado ontem pelo senhor Eric, um dos responsáveis pela Triunfo Concebra, que a passarela já está ativa. Não, disseram que só nos informou que haveria, já poderia utilizá-la. Não, só essa mesmo aqui, nas proximidades aqui da unidade mista de saúde, né? Isso. Mas algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não?
Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Cumprindo aquelas disposições legais incutidas no artigo 19 do nosso regimento interno dessa Casa Legislativa, convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, PDT, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes da Casa, todos emitidos em projeto de lei número 014/2023, de autoria da ilustre vereadora Fernanda do Doutor Itamar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos e centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows e ambientes assemelhados a adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia e Goiás e das outras providências. Abadiânia e Goiás, 19 dias do mês de maio de 2023, Santíssimo Senhor Vereador e Vice-Presidente, Santíssimos Senhores Vereadores, a senhora assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia e Goiás, exercido por esse advogado que eu não assina, apresenta o parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 014/2023, de autoria da ilustre vereadora, atual presidente, Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressistas. Data de 15 de maio de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos e centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows e ambientes assemelhados, adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Levantando-se, para tanto, algumas considerações. Considerando que o vereador, atual presidente, Fernanda Boeira da Silva Vieira, progressista, apresentou nos Conselhos Legislativos o projeto de lei número 014/2023, solicitando a aquiescência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, ficam os bares, cafés, quiosques, complexos, centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows e ambientes assemelhados, adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio nas dependências desses estabelecimentos do município de Abadiânia. Permitam-me, inicialmente, excelências, pontuar que compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia e Goiás, dentre outras atribuições, a de analisar e opinar em todas as proposições sob o prisma estritamente jurídico, ou seja, os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnico legislativo, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade das mesmas, nem analisar os aspectos de natureza eminentemente técnico ou administrativo. Permitam-me agora, senhores edis, ponderar que o assessor, no desempenho de sua função na forma do artigo 133 da Constituição Federal e do artigo 7º, inciso 1 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, possui liberdade e autonomia para exprimir sua opinião técnica. Aqui, permitam pontuar igualmente, senhores vereadores, que o presente parecer, não obstante sua importância decisória, tendo as autoridades a quem couber sua análise, vossas excelências, os edis, plenos poderes para acolhê-lo, no todo ou em parte, ou para rejeitá-lo. De um lado, nobres vereadores, temos que o projeto de lei número 014/2023 repete, quase que ipsis literis, o texto de legislações de outros locais de nosso país, que também entenderam por bem em instituir programa semelhante. Cite-se, só para exemplificar, a Lei Estadual Goiana número 20.747, 17 de janeiro de 2020, a Lei Estadual Paulista 17.621, de 3 de fevereiro de 2023, e a Lei Municipal de Suzano, número 5.444, de 25 de maio de 2023, cujas cópias das legislações que trataram do assunto, inclusive vigentes, faço juntar a este parecer. Na sociedade atual, falamos muito em violência. Nos indignamos com as formas mais ousadas e absurdas pelas quais a mesma se dá. Por outro lado, estamos também a todo instante reagindo, motivados pela autodefesa, quando então, mesmo que inconscientemente, buscamos a todo instante resguardar e preservar nossa própria vida. Constatamos assim que inúmeras leis são criadas, cada uma com sua finalidade específica, tais como para a proteção do meio ambiente, do trânsito, dos idosos, da criança e do adolescente, dos índios e tantos outros. Neste contexto, criou-se também uma legislação própria para defender a mulher, que é a Lei Federal nº 11.340, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em 7 de agosto de 2006. E, dentre as várias mudanças promovidas pela referida lei,
está o aumento no rigor das punições das agressões contra a mulher, quando ocorridas no âmbito doméstico ou familiar. A Lei Federal 11.340 alterou o Código Penal brasileiro e possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Esses agressores já não poderão mais ser punidos com penas alternativas. A legislação também aumentou o tempo máximo de detenção previsto de 1 para 3 anos. A nova lei ainda previu medidas que vão desde a saída do agressor do domicílio até a proibição de sua aproximação da mulher agredida e filhos. Buscando colocar em prática tal lei, em Abadiânia cria-se agora um dispositivo a mais, que é exemplo de outras cidades, vem lutando incessantemente pela defesa dos direitos de todas as mulheres, independentemente de cor, raça, posição social, opção sexual e etc. Daí decorre a importância do projeto de lei número 014/2023. Nesse diapasão, senhores vereadores, acerca da possibilidade ou não da ilustre vereadora, atual presidente Fernanda Bueira da Silva Vieira, Progressistas, apresentar a proposta, há de se notar que segue em anexo um fragmento do texto de Eli Lopes Meireles, o qual anotou: leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores, são todas as leis que a Lei Orgânica Municipal não se reserva, expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas no artigo 61 e 165 da Constituição Federal, as que se inserem no âmbito de competência municipal. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 014/2023, de autoria da ilustre vereadora, atual presidente Fernanda Bueira da Silva Vieira, Progressistas, datado de 15 de maio de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos, centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows e ambientes assemelhados, adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás, e dar outras providências, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo bem ser colocado em apreciação e votação nominal, e, por maioria simples, aprovado ou rejeitado pelos nobres vereadores desta Casa de Leis. Este é o nosso parecer sobre censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB Goiás, 16.571. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão Projeto de Lei número 014/2023. Do relatório. O vereador Fernando Bueira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 014/2023, de 15 de maio de 2023. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica restrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade, não cabendo nessa fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pela grande plenária desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos e centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows e ambientes assemelhados a adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás, e da outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria é de competência do Poder Legislativo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não deslumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica escorreta e atende a contento os preceitos da Lei Federal Complementar nº 95/1998.
Assim, foram atendidos todos os requisitos materiais com os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 22 dias do mês de junho de 2023. Relator Rosemar José da Silva, relator da CCJ. Vota como relator o vereador Deus Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Priorizando desta comissão, projeto de lei 014/2023, de autoria da senhora presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos, centros gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, espaços de eventos e de shows e ambientes assemelhados, adotar medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco por assédio em Abadiânia, Goiás e dar outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Voto do relator. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o requerimento do projeto, à medida que se impõe, é como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, sobre o requerimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, 22 de junho de 2023, Camila Cristina Borges, relatora. Voto com a relatora. Nilton Nunes de Moraes, presidente. Rodrigo Alves de Belém, finalizado a leitura, senhor presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei número 014/2023. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Rosemar. Gostaria de parabenizar a Fernanda pela essa propositura, né, dos riscos aí do assédio a mulheres, e sou favorável. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereadora Neuza. Também quero me justificar e parabenizá-la, Fernanda, porque a gente está vendo a necessidade de todos os eventos, né? E a gente vê esse assédio. Sempre mulheres sendo assediadas. Então, quero dizer que sou favorável e parabenizo. Vereador Van. Também quero parabenizar a iniciativa e a propositura da nobre vereadora presidente Fernanda Bueira pela propositura que é de suma importância, né? Dá mais segurança aos locais tanto para o dono do comércio, tanto para as pessoas que ali frequentam, né? Porque é uma coisa que deixa qualquer um, né, assim, chateado com tantas atrocidades que acontecem e a falta de respeito relacionada às mulheres. Pessoas que não têm a capacidade mental, sei lá, o que eles acham que pode fazer o que quer diante de qualquer situação. Então, diante disso, né, eu concordo e parabenizo mais uma vez pela iniciativa da presidente. Estou aí para votar sim. Vereadora Camila. Presidente, também quero parabenizar a iniciativa da vereadora Fernanda. A gente, infelizmente, é uma situação que tem ocorrido cada vez mais e a Abadiânia não está livre disso, né? Agora há pouco a gente estava falando de alguns casos que veio em evidência e são iniciativas como essa que pode realmente mudar essa situação. Então, quero parabenizar e dizer que sou favorável. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Para finalizar, também gostaria de parabenizar a nobre presidente, a Fernanda Bueira da Silva Vieira, né, pela propositura. De suma importância que zelemos e prezamos pela segurança das mulheres. É inadmissível o que anda acontecendo não só a nível municipal, estadual e nacional. Vivenciei esses dias para trás, né, com a deputada federal Silvier, né, o que ela está passando. Então, assim, a gente acredita que com essas políticas públicas que estão sendo implantadas nos poderes, possam, né, zelar de uma melhor forma pela segurança dessas mulheres. Então, gostaria de parabenizá-lo e que isso, né, como se diz, se concretize o mais rápido possível para que a gente possa conceder cada dia mais qualidade de vida e bem-estar para nossas mulheres. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão.
Como vota o vereador Vaneida Cerâmica? Quero parabenizar aí a vereadora Fernanda pelo projeto e por favorável. Como vota o vereador Genair? Favorável. Como vota a vereadora Camila Borges? Favorável. Como vota a vereadora Neuza Diniz? Favorável. Como vota o vereador Renato Autoescola? Favorável. Como vota o vereador Neném Trajano? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Bando da Saúde? Favorável. Aprovado. A matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Solidariedade, para proceder com a leitura do projeto de lei número 015/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que altera o dispositivo da lei número 954, de 28 de dezembro de 2022, planta de valores genéricos do município de Abadiânia, Goiás, e das outras providências. Ofício número 148/2023, Gabim, Abadiânia, 20 de junho de 2023. Encaminhamento do projeto de lei número 15/2023. Senhora Presidente, a parte de cumprimentá-la, sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 15, de 20 de junho de 2023, que altera o dispositivo da lei número 954, de 28 de dezembro de 2022, planta de valores genéricos PGV, do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências, para apreciação dessa augusta Casa de Leis. Por oportuno, solicito que o aludido projeto de lei seja apreciado por esta Casa em regime de urgência urgentíssima, pelos motivos alinhavados na mensagem justificativa em anexo. Ao ensejo, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Altera o dispositivo da lei número 954, de 28 de dezembro de 2022, planta de valores genéricos PGV, do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Goiás, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º ficam criados aos 1º ao 8º do artigo 1º da Lei número 954, de 28 de dezembro de 2022, que aprovou a planta genérica de valores do município de Abadiânia, que passa a vigorar com o seguinte texto. Primeiro, o valor do IPTU para o exercício 2023 não poderá ter acréscimo superior a 30%, nem decréscimo abaixo de 30%. Relativamente ao valor lançado no exercício de 2022, sem prejuízo à reposição das perdas inflacionárias. Segundo, a referência para o acréscimo do decréscimo e o valor do imposto lançado no exercício imediatamente anterior. Terceiro, inscrições incluídas no cadastro imobiliário a partir de 2 de janeiro de 2022 terão seu imposto calculado pelo resultado da multiplicação do valor venal do imóvel pela alíquota, sem o percentual do limite de acréscimo ou decréscimo previsto no primeiro deste artigo. Quarto, imóvel que sofrerem alterações decorrentes de acréscimo de área de terreno acréscimo e de áreas edificadas de alterações do uso do imóvel, e a partir a partir de 2 de janeiro de 2022 terão imposto calculado pelo resultado da multiplicação do valor. Do valor venal do imóvel pela alíquota sem percentual de limite de acréscimo ou decréscimo previsto no primeiro deste artigo. Quinto, o percentual do limite de acréscimo ou decréscimo previsto no primeiro deste artigo não será aplicado àqueles imóveis que perderam o benefício da imunidade, isenção ou incidência do exercício anterior. Sexto, para fins de aplicação do disposto no terceiro deste artigo,
será considerado da data de inclusão de atualização da inscrição cadastral no cadastro imobiliário deste município. 7. Para fins de aplicação do imposto no quarto deste artigo, serão consideradas a data de alteração das características físicas do imóvel, ainda que a sua verificação aconteça no momento ulterior. 8. O percentual de limite de acréscimo ou decréscimo previsto no primeiro deste artigo aplica-se que para casos de imóveis cujas inscrições cadastrais foram incluídas e sofreram atualizações a partir do 1º de janeiro de 2022, cujos lançamentos do IPTU devem obedecer à realidade de registro de matrícula de imóvel. Artigo 2º. O percentual do limite de acréscimo ou decréscimo previsto nessa lei será aplicada no ofício do valor do IPTU pela administração pública, independente do requerimento do contribuinte. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos de 1º de janeiro de 2003, no que couber, revogando as disposições entre contrários. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de junho do ano de 2023. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Exposição dos motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 15/2022, que, em caput, altera dispositivos da lei número 954, de 28 de dezembro de 2022, planta de valor genérico PGV do município de Abadiânia, Goiás, e da outras providências. Inicialmente, caia recordar aos novos edis que apresentaram o projeto de lei da planta genérica de valores, havia grande temor de que o aumento exacerbado do IPTUs. Diante disso, encaminhei até a Câmara Municipal, assessoria jurídica, tributária e do procurador do município, a fim de esclarecer real motivo da tal proposta, as quais, naquela oportunidade, deixaram claro, junto às vossas excelências, que a intenção da administração é de que era não aumentar o imposto do IPTU, mas sim de legalidade da sua cobrança e promover a chamada justiça fiscal, de modo que um lote ao lado do outro, com as mesmas características e medidas, sejam taxadas do mesmo valor. Ainda nessa ocasião, ficou garantindo pela administração que, caso houvesse aumento da diminuição drásticas desproporcionais do valor do IPTU, seriam feitas correções para evitá-las, pois é de presente caso. Vale mencionar que, embora o projeto de lei PGV tenha sido elaborado por diversos profissionais, tanto na área técnica quanto jurídica, ela necessita de correções e que, porque existia neste município uma planta de valores anterior, como referência à sua elaboração, em que tomou o trabalho da equipe extremamente complexa. Pois bem, o tributo foi lançado no sistema Magasoft e, em ambiente de testes, apresentou grandes variações nos valores do IPTU e, comparando com o ano de 2022, essas variações ocorreram tanto para mais ou quanto para menos, chegando a ocorrer aumento de 300%, desconto de mais de 90% e o que completamente desrazoado. Dessa forma, apresentando às vossas excelências, o presente projeto de lei que é aprovado limitará a 30% e oscilação do valor da relação do ano 2022, tanto para mais quanto para menos. Tal qual medida impedirá grandes aumentos que beneficia o contribuinte e também impedirá grandes diminuições e que impedirá a ocorrência de denúncias de receitas e diminuição de arrecadação municipal, a qual, diga-se por passagem, é que de extrema importância à própria população, pois todos os tributos pagos retornam em serviços por parte do ente público. É certo que, comumente, o IPTU do município é lançado no início de cada ano, porém, deste ano, em razão dos problemas
constatados na planta de valores, ainda foi possível calcular o imposto e emitir competentes do ANS, o que torna urgente e urgentíssimo a apreciação do presente projeto de lei. Não é demais, excelências, ressaltar que a manutenção de muitos dos serviços públicos essenciais depende diretamente da arrecadação municipal e com a demora do lançamento do IPTU, tais serviços ocorrem de risco a serem suspensos ou não executados com excelência. Deste modo, aguardo o apoio de todos aos membros dessa augusta Casa Legislativa e aprovação do presente matéria. Subscrevo-me atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 20 dias do mês de julho de 2023. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Concluída a leitura, presidente. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Samuel Alberto Rodrigues do Nascimento, PDT, para proceder com a leitura do projeto de lei número 016/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e das outras providências. Ofício número 154/2023 do Gabinete do Prefeito, Abadiânia, Goiás, 21 de junho de 2023, referente ao encaminhamento do projeto de lei número 16/2023. Senhora Presidente, a parte cumprimentar, sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 16 de 21 de junho de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis. Ao ensejo, renova o protesto de levado da preço e institui consideração. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Projeto de lei número 16, de 21 de junho de 2023, institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, REFIS/2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o fisco municipal e da outras providências. O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2023. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício fiscal do ano de 2023, REFIS 2023, pelo período de 60 dias, contados a partir da vigência da presente lei, destinada a promover regularização de créditos tributários e não tributários, sem redução do valor principal, decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas devidos à fazenda pública do município de Abadiânia, Goiás, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, créditos protestados ou não, ajuizados ou a ajuizar, inclusive a novação, decorrentes de aplicação de pena pecuniária, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2022, na forma, condição e prazos fixados nesta lei, para pagamento à vista ou parcelado, com desconto no valor dos juros e multas, inclusive as de caráter moratório. Parágrafo 1º. O REFIS 2023 será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças, que terá competência para adotar os procedimentos necessários à execução deste programa. Parágrafo 2º. Os créditos decorrentes do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, TBI, não são passíveis de parcelamento. Parágrafo 3º. O ingresso do REFIS 2023 dar-se-á por opção do sujeito passivo, que fará jus ao regime especial de regularização de débitos com o município, incluso neste programa. Parágrafo 4º. As dívidas incluídas no REFIS 2023 serão consolidadas com todos os encargos administrativos e judiciais cabíveis na data da homologação da adesão. Parágrafo 5º. Para fazer jus à inovação, nos moldes do inciso 1 do artigo 360 da Lei Federal nº 10.406/2002, o contribuinte deve estar em dia com o parcelamento anterior, com exceção da adesão ao REFIS 2023 para pagamento do débito à vista. Capítulo 2. Dos benefícios do REFIS 2023. Artigo 2º. O REFIS 2023 beneficiará o contribuinte que pagar à vista,
em parcela única, com redução de multa, inclusive as moratórias dos juros de mora, no percentual de 90%, no prazo de 5 dias após a emissão do respectivo documento único de arrecadação municipal. Artigo 3º. O refis 2023 beneficiará o contribuinte que pagar a prazo, em parcelas mensais sucessivas, com redução do valor de multa, inclusive moratórias e dos juros de mora, nas seguintes condições. Inciso 1, 70% para quitação em até 6 parcelas. Inciso 2, 65% para quitação em até 12 parcelas. Inciso 3, 60% para quitação em até 36 parcelas. Inciso 4, 55% para quitação em até 55% para quitação em até 36 parcelas. Inciso 5, 45% para quitação em até 48 parcelas. Parágrafo 1º. O valor mínimo da parcela em unidades de referência fiscal de Abadiânia será de, inciso 1, 60 para pessoa jurídica e, inciso 2, 30 para pessoa física. Parágrafo 2º. Em qualquer caso em que ocorra o parcelamento, a quitação da primeira parcela será efetuada na data da adesão ao refis 2023 e a quitação das demais parcelas na mesma data de cada mês, sucessivamente. Parágrafo 3º. O atraso do pagamento de qualquer parcela implicará na imposição de multa de 0,03% até o limite de 10%, somados juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária de acordo com o índice IPCA, incidente sobre o valor da respectiva parcela. Parágrafo 4º. No caso de créditos tributários e não tributários executados, protestados ou que foram causas de negativação, o pagamento à vista ou parcelamento será como previsto nos artigos 2º e 3º desta lei. Artigo 4º. A adesão ao refis 2023 implica para o contribuinte optante, inciso 1, a confissão irrevogável e irretratável do débito que for objeto do refis 2023. Inciso 2, o pagamento regular e tempestivo das parcelas do débito que for objeto do refis 2023. Inciso 3, a renúncia expressa a qualquer defesa do recurso administrativo ou judicial, bem como a desistência dos já interpostos relativamente ao débito que for objeto do refis 2023, bem como renúncia ao direito em que se fundam. Inciso 4, a ciência acerca dos títulos executivos fiscais e respectivos valores, nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes relativamente a débito que for objeto do refis 2023. Inciso 5, aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas neste refis 2023. Inciso 6, o parcelamento da totalidade das obrigações tributárias e não tributárias lançadas em nome do contribuinte optante e vencidas até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo 1º. O pagamento da primeira parcela do débito que for objeto do refis 2023 possibilitará a retirada da inscrição dos respectivos débitos e protestos, cabendo ao contribuinte optante o pagamento das custas cartorárias. Parágrafo 2º. Enquanto o contribuinte optante permanecer de plente com o refis 2023, ficará suspensa, inciso 1, a inscrição do respectivo débito no CADIM e, inciso 2, a execução fiscal do respectivo débito. Artigo 5º. A homologação da adesão do refis 2023 só se dará com o pagamento da primeira parcela no ato de parcelamento e não implica a desconstituição da penhora ou renúncia de quaisquer garantias efetivadas nos autos da execução fiscal. Capítulo 3. Da execução do refis 2023. Artigo 6º. O contribuinte será excluído do refis 2023 na inobservância de quaisquer das condições estabelecidas nesta lei ou em regulamento e na apuração pela fiscalização de prática de qualquer ato doloso ou fraudulento, tendente a subtrair do erário municipal, no todo ou em parte, tributo que deveria recolher na condição de contribuinte ou responsável. Parágrafo 1º. A exclusão do contribuinte do refis 2023 implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, e, se for o caso, na subsequente promoção da execução do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, descontadas as parcelas pagas, excetuando-se deste montante o valor correspondente aos juros compensatórios relativo a cada parcela. Parágrafo 2º. A exclusão do refis 2023 produzirá efeitos a partir da data em que tenha ocorrido o fato que ensejar a exclusão. Parágrafo 3º. O não pagamento de duas parcelas consecutivas ou de qualquer parcela por prazo superior a 60 dias após a data do vencimento implicará na exclusão do contribuinte do refis 2023. Capítulo 4. Das disposições finais.
Artigo 7º. O contribuinte deverá requerer a adesão do refis 2023 no prazo de 60 dias contados a partir da vigência desta lei. Artigo 8º. Nos casos omissos desta lei, será implicado os dispositivos de lei complementar municipal número 054/2020, Código Tributário Municipal, e alterações. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de junho de 2023. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e seus vereadores, encaminho para apreciação e aprovação desta casa legislativa o projeto de lei número 16/2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Abadiânia, Goiás, Refis 2023, relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com ofício municipal e da outras providências. Inicialmente, faz necessário esclarecer que ainda neste ano de 2023 foi lançado um refis, no entanto, com vigência de tão somente 60 dias, o que fez com que muitos contribuintes não conseguissem aderir, até mesmo porque o tempo para a divulgação foi curto. A procura pelo refis foi razoavelmente extensa, o que indica que a prorrogação desse plano de recuperação fiscal poderá acarretar por incrementação de receita, além de ser benefício também ao contribuinte. A medida tem por finalidade propiciar e incentivar a população à regularização dos tributos, bem como viabilizar e aumentar o incremento da receita tributária do município. Com a presente proposta, buscamos atender às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal e, paralelamente, dar ao contribuinte que possui débitos em atraso com a Fazenda Municipal a possibilidade de regularizar sua situação, como já asseverado através de adoção do regime especial de parcelamento com redução de multa e juros incidentes sobre os valores lançados. Ressalta-se que os benefícios atingirão apenas o valor de multa e juros, os quais são diretamente ligados ao atraso dos pagamentos de tributos, preservando-se o principal e a correção monetária. Justifique-se ainda que as modalidades oferecidas nesse projeto são o máximo possível para que não haja renúncia de receita, em razão do que se explanou, bem como das razões expostas, e buscando gerir com austeridade os recursos confiados ao poder público e dando atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse modo, apresento o projeto de lei em tela, para que seja analisado e aprovado por esta Casa de Leis, pois entendo ser de interesse excepcional da população de Abadiânia. Gabinete do Prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 21 dias do mês de junho de 2023. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. A matéria vai à assessoria jurídica e às comissões. Convido o primeiro secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Solidariedade, para proceder com a leitura do projeto de lei número 17/2023, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências. O vício número 156/2003, Gadim, Abadiânia, Goiás, 22 de junho de 2023. Encaminhamento do projeto de lei número 17/2023. Senhora Presidente, a parte complementar sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 17 de 22 de junho de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal e da outras providências, para apreciação dessa augusta Casa de Lei em regime de urgência urgentíssima, pelas razões expostas à mensagem justificativa que segue em anexo. Ao ensejo renova o protesto elevado a preço e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal e da outras providências. O Prefeito Municipal de Abadiânia, Goiás, no uso de suas atribuições legais e em conformidade à Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal até o valor de R$ 13.456.955,62. No âmbito do Programa de Financiamento de Infraestrutura e ao Saneamento FINISA, nos termos da Resolução CMN número 4589, de 29 de junho de 2017, as suas alterações destinadas às despesas do capital